Faz favor. Você que tem um testemunho forte, eu não vou dizer hoje que nós estamos sem tempo. Você que tem um testemunho, depois procura a secretaria. O testemunho, ele edifica vidas, amém? Fica à vontade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Então, gente, meu nome é Josiane, eu moro na cidade de Baldim, fica próximo à Serra do Cipó. Eu vou falar bem rápido, eu já falo rápido, né, mas vou resumir. No ano de 2020, né, dia 30 de dezembro de 2020, eu fui presa, junto com uma amiga minha. Na época, eu dirigia para os meninos, eu era considerada piloto de fuga. Fui presa, fiquei presa um ano e um dia. Saí de tornozeleira, fiquei 1 ano, 27 dias. E agora, graças a Deus, já terminei de cumprir. E conversei com Deus, falei com Deus, minha mãe de joelhos, e eu, através de uma amiga minha, conheci aqui, essa casa de Deus. E falando com Deus, Deus muda a minha história, e o pastor André, em uma oração, ele falou que Deus mudaria a minha história. E sempre vinha na minha memória minha mãe falando comigo em chamada de vídeo, dentro daquele lugar. Fiquei em 4 presídios diferentes. Andrelândia, Barbacena, Vespasiano, e por aí vai. E fui fazer um virelance num lava-jato. Chegou lá, eu conhecia muito de carro, dirigia qualquer carro. Aí me perguntaram por que eu sabia de algumas coisas de carro, não entrei em detalhes. Me fizeram a oferta de analista de qualidade na concessionária da Jeep, lá em cima, na Barão Homem de Melo. Aleluia. E eu aceitei. E me deram outras funções, foram me dando outras funções. Hoje eu vendo estética automotiva para a Jeep, para a Fiat de Betim. E estou sendo primeira campeã de vendas em estética automotiva. E Deus tem cada dia me honrado mais. E eu faço contratações, eu treino os meninos, explico para eles tudo referente a carro. E toda honra e toda glória é do nome do Senhor. Mas eu creio que também é o joelho da minha mãe no chão. Que se não fosse minha mãe e Deus tivesse misericórdia da minha vida, eu não estava aqui hoje, não, gente. Amém? Glória a Deus. Está aqui, ó, justiça de Deus na minha vida. Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso. Essa terça profética é bom porque ela tem história, né? Algumas pessoas até reclamam porque que a terça profética vem tantas pessoas de diferentes pensamentos, ideias, costumes, mas a maioria das pessoas não sabe que aqui tem história. É um lugar que Deus pega alguém do mundo rejeitado e levanta para ser honrado, amém? Glória a Deus. 2 de Reis, capítulo 3, o versículo de número 15, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. 2 de Reis, capítulo de número 3, versículo de número 15, e eu quero apregoar algo tremendo, especial e poderoso ao seu coração. Quem achou, diga glória a Deus. Os meninos vão projetar para nós no telão. 2 Reis, capítulo 3, verso de número 15. Para quem não trouxe a Bíblia, está projetado nas televisões e aqui no telão está escrito assim: agora me traga um músico. Algumas traduções vai estar tangedor, é a mesma coisa que músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Versículo 17. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, não verão, contudo este vale ficará cheio de águas, e vocês e seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, hein? Queridos, eu quero ser rápido naquilo que vou apregoar, mas eu preciso que vocês tenham o máximo de atenção,
para levar para sua casa a chave que vai mudar a sua história. Na maioria das vezes nós não entendemos, porque a palavra de Deus tem chaves que abrem mais porta do que você imagina. O capítulo 3 de 2 Reis vai falar da morte de um grande rei chamado Acabe. Acabe esse que dominava parte da terra e inclusive colocava sobre julgos ou cobrava impostos de alguns povos. É bem verdade que a morte de Acabe faz com que alguns povos se rebelem. E Jorão, filho de Acabe, quando vai assumir o reino, ele vai tentar tomar de volta posse daquilo que era de seu pai. A coisa mais difícil que existe é assumir o reinado de alguém que reinou de forma adequada ou não e continuar reinando. Porque na verdade, nem todo mundo se adapta com a nova posse, o novo reinado e a nova pessoa. Jorão, um homem a princípio inteligente, vai buscar auxílio, ajuda e reforço na nação judaica que estava sob o domínio e comando de Josafá. Aqui eu começo a pregoar um texto especial e perfeito. Você nunca vai conseguir vencer uma guerra sozinho. Você nunca vai conseguir vencer uma guerra só. Mas quando você une força, aí o adversário cai por terra e a vitória chega na palma das suas mãos. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é que ninguém anda sozinho. Ninguém anda. Quando Jorão fica sabendo que o exército era grande, o inimigo potente, ele vai procurar reforço nos seus irmãos. A primeira coisa que você tem que entender é que o mais sábio que a Bíblia Sagrada diz, Salomão, quando escreve Eclesiastes no capítulo 4, a partir do verso de número 9, ele vai dizer que é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga. É melhor ser 2 do que 1, porque caindo um, o outro levanta. E às vezes a gente pensa que somos fortes o suficiente para lutar sozinho. É hora de unirmos força para vencer o adversário da nossa alma e fazer o nome de Jesus glorificado. Só quem pega, levanta a mão lá em cima e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, não queira andar sozinho. Até Moisés, quando vai enfrentar a sua primeira guerra, depois que sai do Egito, no capítulo 11 de Êxodo, a Bíblia diz que ele vai enfrentar a nação de Moabe, se não me foge a memória. E ele manda Josué na frente com exércitos para a linha de guerra. E sobe a um alto monte com Urs e mais um companheiro para interceder. Eu posso explicar para você uma coisa. Existem guerras que não se vencem na linha de frente, mas na intercessão e no campo da oração. Eu vou dizer com toda a certeza do mundo, tem pessoas aqui que só não morreu na frente de uma guerra porque tinha uma mãe de joelhos no chão, tinha uma avó de joelhos no chão, tinha um companheiro de joelhos no chão, tinha alguém de joelhos no chão. Porque o texto de Êxodo capítulo 11, versículo 17 diz que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo dele prevalecia. Deixa eu contar uma história para você. Não foi você esperto demais de fugir daquela bala. Não foi você que teve sorte demais de escapar daquele acidente. Foi Deus que viu um joelho dobrado no chão e enviou o anjo do livramento. A gente temos o hábito de dizer sorte, mas no mundo espiritual teve alguém que orou. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, deixa eu contar para você um segredo. Quando eu era do mundo, certa feita o adversário colocou na minha mente uma coisa:
Fala para sua mãe parar de orar. Porque enquanto ela orar, você não vai ser bem sucedido nessa área. Sabe o que o diabo queria? Não foi me dar um sucesso no crime. Foi impedir que as orações da minha mãe continuassem me protegendo. Vai falar que quando você não está centralizado no que é de Deus, quando a pessoa ora demais, dá vontade de falar para ela assim: para de orar. É porque o diabo sabe o poder de um crente de joelhos dobrados no chão. Porém, a Bíblia diz que as mãos de Moisés cansavam. E de repente os companheiros que estavam no monte pegam uma pedra e assentam Moisés. Presta atenção, pedra significa o próprio Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram. Isso me implica dizer que quando eu estou caminhando com Ele, nos meus dias de cansaço, Ele vai ser o meu descanso. Vou repetir: pastor, eu estou cansado. Jesus é o seu descanso hoje, agora e sempre. Vai dar glória a Deus ou vai deixar para depois? Porém, a Bíblia diz que os amigos que estavam no monte assentaram ele na pedra e seguraram as suas mãos para o alto. Agora imagina se Moisés entra nesse monte sozinho. O povo perdia, mas ele tinha amigos que levantaram a mão dele para cima. Deixa eu explicar para você uma coisa: essa luta para a transformação do seu filho, essa luta para a transformação do seu companheiro, essa luta para a transformação desse casamento, chama alguém para orar com você. Junta forças, porque juntando forças o adversário não prevalece. Há um ditado no mundo certo: a união faz a... Aí o diabo implantou algo no meio do povo, quando ele colocou que a união faz açúcar. Quando você vai falar de união em algumas rodas, eles vão dizer: a união não faz a força, não faz açúcar. Porque o próprio diabo sabe que quando o povo se une, ele não tem força. Sabe por quê? Porque a sua união que faz Deus te ajudar. A primeira coisa que Jorão vai fazer é chamar reforço, se ajuntar. É por isso que existe cultos. Sabe por que existe culto? É o culto que o pastor ora por você. É o culto que um diácono vem e te unge. É o culto que você recebe uma palavra. Porque no culto nós se unimos em um único projeto: destruir os planos do adversário e fazer o nome de Deus ser glorificado. Se não fosse para isso, cada um cultuava na sua casa. É por isso que o inferno entra dentro dos lares e tenta trazer a desunião. Mas Deus causa alguns problemas para a união vir. Porque eu nunca vi família se unir quando a guerra aparece. Talvez seja só na minha casa. Porque na minha casa é assim: eu estou brigado com você, mas se você passar uma guerra, eu deixo a briga de canto para unir, para você sair vencedor. Irmão, na rua da casa da minha avó, ali em cima ali, tem umas 3 famílias lá que é abençoada, filho. Eles passam o final de semana brigando um com o outro. Mas se na segunda-feira alguém se levantar contra ele, o que brigou com o outro, no domingo já está junto, dizendo assim: vamos lá resolver esse negócio. Sabe por quê? Porque algumas guerras no meio da família não veio para destruir, mas veio para unir uma família, sair vencedora nessa terra. Vai glorificando o que é de graça. Não paga nada não, filho. Levanta a mão para cima. Aplaude Jesus, ele está na casa hoje. A Bíblia diz que ele se une. E a Bíblia vai dizer que junta Samaria, Judá e a meia tribo de Edom, se não me foge a memória. Subindo para o caminho do deserto, e a Bíblia diz que no 7º dia, qual dia? Qual dia? A água acaba. E quando a água acaba, Jorão, que começou bem, unindo força, murmura. Na verdade, não adianta começar bem, temos que terminar bem. E posso explicar para você uma coisa: o bom de chamar algumas pessoas para a guerra
conosco, é que quando eu pensar em desistir, quem eu chamei vai me ajudar a continuar. No 7º dia, e a Bíblia diz que 7 fala de descanso. Eu posso explicar para você uma coisa? Tem hora que a gente é muito, vou dizer, eu não queria dizer essa palavra, mas tem hora que a gente é muito burro. Porque tem hora que Deus nos chamou para descansar, ainda que estamos vivendo guerra, e nós vivemos turbulado, triste e angustiado. Já que o número 7 fala de descanso, então para que Jorão vai começar a questionar? Por que Deus nos trouxe aqui para nos matar? Vou dizer para você uma coisa: Deus não leva ninguém no deserto para matar. Pelo contrário, Deus leva pessoas no deserto para mostrar sinais, milagres e maravilhas. Eu vi um tanto de gente reclamando de deserto. Deixa eu explicar para você. O deserto que você entra com a sua perna, ele pode até ser difícil, mas o deserto que Deus te leva vai ter provisão o tempo todo. Êxodo capítulo 16, o versículo de número 21, diz que manhã após manhã o maná caía no deserto. É Deus dizendo assim: se eu te permitir ir para o deserto, vai ter provisão que vem do céu para a sua vida. O que a gente deixa de entender é que deserto levado por Deus significa cuidado de Deus. Pastor, estou desempregado, mas não faltou nada na sua casa. Pastor, a pandemia arrastou muita coisa, você não passou fome. Porque o deserto bateu na porta de todo mundo, mas o crente fiel teve provisão de Deus. Até o deserto que Elias foi por própria vontade, Deus mandou anjo com pão e água para alimentar ele. Porque existe deserto que Deus nos leva, e existe deserto que a gente vai por si próprio por medo de guerra. Está vendo como é que a palavra revela muito? Tem muita coisa que você está vivendo hoje que você foi com a própria perna. Eu prefiro enfrentar uma Atalia na terra que Deus prometeu do que fugir para um deserto procurando a própria morte. Melhor, Jezabel. Só que a Bíblia vai nos dizer que enquanto Jorão era incrédulo, Josafá era temente. Enquanto Jorão está dizendo, nos trouxe aqui para matar, Josafá vai dizer assim: tem profeta de Deus conosco? E todas as vezes que você vê a palavra profeta no Velho Testamento, é Deus querendo dizer assim: tem alguém que tem a palavra do bom Deus na boca? Nas suas maiores guerras você pode escutar duas pessoas: o incrédulo que deu a boca dele para Satanás para te dizer morre, para e desiste, ou alguém que entregou a boca dele para Deus para te dizer assim: vamos prosseguir que tem vitória de Deus pela frente. Então Jorão vai ouvir da boca de Josafá: tem profeta aí? Posso explicar para você uma coisa? Nunca ponha um ponto final na sua história sem antes consultar a Deus. O que o Jorão estava fazendo é dizendo assim: acabou. Josafá estava dizendo assim: tem alguém que conhece a voz de Deus para nos dizer o que vai acontecer? Eu amo uma pessoa que quando está passando as maiores guerras dela, pega a Bíblia e faz assim: fala comigo, Jesus. É níveis, tá, gente? Você pode estar nesse nível, daqui a pouco Deus vai acrescentar outro. O nível de abrir a Bíblia para Jesus falar com você é um nível para quem está começando. Mas quando você está num nível diferente, Deus diz assim: não precisa de abrir não, filho. Põe o joelho no chão que nós vamos resolver isso aqui na conversa. Se você está no nível de abrir, continua abrindo. Quantas vezes Deus não falou comigo assim, ó? Nas minhas maiores guerras, eu abria e Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi em toda a minha vida com Deus nunca colocar um ponto final em uma história sem antes Deus ter dito não.
por 2 vezes eu quis deixar as lojas que Deus me deu, por 2 vezes. E as 2 vezes eu fui para a oração, porque eu conheço um Deus que responde. Eu fui para o jejum. Porque o que Satanás tem medo não é de um crente cansado, é de um crente no limite. Porque crente no limite, ele vai no impossível para ouvir a voz de Deus. E pelas 2 vezes Deus disse comigo assim: continua e em tantos dias eu vou te mostrar que eu sou Deus. Sabe por que eu não desisto das coisas que eu tenho e quero? Porque eu confio em um Deus do impossível. Qual que é o seu nome, moça? Você? Oi? Olha para mim, Fabiola. Eu senti um gosto na minha boca desde o princípio do culto amargo. E quando eu olhava para você, Deus falou comigo assim: se o diabo achou que tocaria na vida dela, com ela mesmo tocando na vida, eu desfaço os planos do adversário aqui hoje. Olha bem para esse altar, que você vai lembrar disso. Se algum momento da sua vida você pensar em tirar a sua própria vida, lembra que tem um Deus que vai te fazer dar a volta por cima. Eu vejo o espírito da morte que ciranda ao seu redor. E ele só quer tocar em uma parte, na sua mente. Porque tocando na sua mente, ele não precisa de muito, você mesmo faz. Mas a palavra profética que você recebe hoje vai te fazer ter mais força. E a força que você precisa vai te fazer dar a volta por cima e ser abençoada pelo Deus que nós servimos. Sabe o que é a nossa maior preocupação hoje? Tem que ser com isso aqui, ó, nossa cabeça. A fase mais difícil daquele homem: deserto sem água. E água fala de vida. E ele vai pensar: morremos. Quando um profeta Eliseu chega, e eu não quero me ater no tema que ele disse que só falaria por causa de um rei. Ele chega dizendo assim: traga-me um tangedor ou um tocador. Traga-me traga-me um tocador. Agora pensa comigo se não é loucura. O povo está passando por uma crise, o povo está sem água, subindo para uma guerra, e o profeta fala para ele assim: traz um tocador. Eu nunca vi na Bíblia, pastora Aparecida, profeta ser normal, porque Deus só faz coisas loucas. Então quando ele diz assim: traga um tocador, ele vai espantar alguns, mas quem é inteligente sabe que a vitória já estava nas mãos. Sabe por quê? Porque você tem que começar a comemorar a sua vitória, muito menos antes de você ver ela. Irmão, presta bem atenção. Quando Josafá vai entender muito bem disso, porque 2 Crônicas capítulo de número 20, Josafá estava acurralado por 3 nações que se levantou contra ele, e Deus vai levantar para ele dizendo assim: não temas, eu sou contigo, essa guerra não é sua, mas é minha. E o profeta que estava com ele, no capítulo de número 17, versículos 17 a 18, vai dizer para ele assim: amanhã, a essa hora, tu verás a mão de Deus. Mas quando eles levantam pela manhã, eles não puseram mão na espada, não puseram mão na lança, eles puseram mão nos instrumentos e foram na frente cantando. Sabe o que eu quero fazer você entender que essa noite o diabo quer arrancar a canção e a adoração da sua boca, porque ele sabe que quando um crente adora na terra, Deus manda anjos do céu para guerrear o favor dele na face dessa terra. Aí ele vai liberar algo que eu amo: crede no Senhor Jesus e estarei seguro, e crede nos profetas e prosperarei. Segurança está na mão de Deus, prosperidade está na boca daquele que tem uma palavra de Deus nos lábios.
Então presta atenção. Se você tem levantado cedo por causa de uma guerra com a cara fechada, triste, mal-humorado, começa a se alegrar. Porque a sua alegria vai fazer a mão de Deus prevalecer ao teu favor. Irmão, presta atenção. Tem pessoa que tem mais dinheiro que você. Tem pessoa que tem mais fama que você. Mas seja sincero, quando ela vê o seu sorriso, com aqueles dentes, alguns brancos, outros amarelados, saindo até aqui atrás, a vontade que ela tinha não era de te matar, de ser você. Porque dinheiro não compra prosperidade. Vou falar só desse lado aqui para ver se o povo entende. Dinheiro não compra prosperidade. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Vou falar para esse lado aqui, dinheiro, ele não compra prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidade. Então, quando Deus garantiu para mim, para você, prosperidade, Ele está dizendo assim, você não vai ter necessidade financeira, física, você não vai ter necessidade amorosa, você não vai ter necessidade na saúde. É por isso que alguém vê um crente com 70 anos, pulando de um lado para o outro, sapateando, rodopiando e diz assim, que é isso? E Deus está dizendo assim, a saúde dele quem dou sou eu. Não tem médico que toca, não tem ninguém que toca, não tem ninguém. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Que você seja um adorador. O salmista, no Salmo de número 137, no verso de número 1, diz assim, estando nós à beira do rio Quedar, estacionamos os nossos instrumentos de corda, e ele dizia, canta umas canção alegre de Sião no nosso meio. No verso de número 6, Deus vai descer dizendo assim, que grude a minha língua no meu paladar, se eu esquecer de ti, ó Israel, meu filho. Sabe o que o diabo quer fazer? Que você corte a adoração, que você pare com a canção. E sabe o que Deus quer fazer? Que você adore na tribulação e veja a mão do bom Deus agindo ao seu favor. Imagina Paulo e Silas dentro da prisão em Atos capítulo de número 16. Chicoteado, preso injustamente. E Paulo vai falar assim, o chicote que bateu nas minhas costas e trouxe ferida não vai roubar minha adoração. A prisão injustamente não vai roubar minha adoração. Posso explicar para você uma coisa? Só um levantezinho, uma mentira no Instagram vai te impedir de adorar. Me dá só aquele livro que ficou para trás. Se ele estiver lá dentro, traz para mim, do pastor. Sabe o que é o nosso problema? É que tem gente que quando vai de manhã cedo, pega no Instagram e vê uma postagem que reflete a ela, aí fala assim, acabou meu dia. Agora, crente inteligente, quando vê alguém falando dele, diz assim, está começando agora, estou vivo. Porque quem fala mal de você no Instagram não queria você vivo, queria morto. E vai ter que ver você prosperando, crescendo, seguindo, caminhando, pelo poder que é no nome de Jesus. Dá esse livro a esse rapazinho ali que colocou chiclete na boca. Olha bem para mim, meu filho. O que está escrito na capa desse livro? Repete. Vencer depende de nunca desistir. Mais uma vez. Vencer depende de nunca desistir. Esse livro eu estou te dando por conta própria. Porque todas as vezes que você pensar em desistir, você não vai ler só a capa, lê ele inteiro. Todas as vezes que a Núbia saio, que você pensar em parar, não leia só a capa, leia ele inteiro.
Porque o dia que o meu apóstolo pensou em parar, alguém que queria tirar a sua própria vida diz assim: por causa dessa frase eu vou continuar. Sabe o que Deus está falando no meu espírito? O diabo só quer te parar, porque parando você, para muita gente ao redor. Talvez você ainda não saiba, mas Deus te escolheu como uma luz, um espelho, para brilhar e para crescer. Deus vai te usar muito na palavra, mas Ele vai te estruturar primeiro. O que você faz na vida, meu filho? Trabalho com silicone e rodo de moto também. Então por que você quer parar? Por conta financeiro mesmo. Alguém vai glorificar ou vai deixar pra lá? Parece que eu entro num culto e Deus vai fazendo acontecer as mesmas coisas que aconteceram na minha vida com as pessoas. Eu estou lembrado da profecia, porque eu trabalhei de moto muitos anos. Hoje eu tenho 2 lojas. Poucos sabem que eu trabalhei 1 ano pagando sem ganhar nada para ter ela. No dia que eu pensei em desistir, Deus falou comigo assim: vai, porque eu vou mudar o quadro dessa história. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque se você não visse nesse culto profético, você iria parar. E a moto é momentânea, mas o projeto que Deus colocou no seu coração vai sustentar a sua casa e vai te trazer a sua aposentadoria. Irmãos, deixa eu te explicar para você uma coisa. Eles falam aí que agora está difícil de aposentar. Só que tem algumas pessoas que Deus aposenta elas. A coisa mais difícil que existe no Brasil, que eles falam, é ser empreendedor. Eu tenho uma visão que para mim muitas pessoas aqui vão ser empreendedor. Sabe por quê? A primeira coisa que um empreendedor tem que ter na vida dele é persistência. Porque todo mundo passa por fase difícil, mas só suporta as fases difíceis quem persiste. Olha o que a Bíblia vai dizer, estou terminando. Enquanto o tangedor tangia, enquanto o tocador tocava, igual o Igor está tocando ali, dando glória. É por isso que eu amo o levita. Porque o levita, alguns sabem, outros não, mas o levita faz Jesus descer na casa. Faz. Enquanto o tangedor tangia, a Bíblia diz que a mão do Senhor foi sobre o profeta. Quer dizer que até o tocar da música, ele não tinha profecia nenhuma. Tem dia que a gente entra dessa porta para cá, não tem revelação, filho. Mas tem adoração que faz Deus começar a mover o ambiente. Aí, semana retrasada, eu falei isso aqui e Deus me deu a oportunidade de fazer de novo. Aí a Bíblia vai dizer, que Ele vai dizer assim: cavai poços no vale. Na onde? Na onde? Agora deixa eu explicar para você. Vale nasce alguma coisa? Vale é bom para alguma coisa? Quer dizer que Deus vai fazer você prosperar onde ninguém prospera. Vou repetir. Quer dizer que Deus vai te dar provisão aonde não existia. Deus vai mandar provisão aonde era impossível. Porque impossível é com Ele mesmo. Olha o que Ele vai dizer: fazei muitos poços nesse vale. Ele fala um pouco, muitos. Posso explicar para você uma coisa? Se o crente for inteligente ao ponto de preparar para receber o que Deus tem, ele nunca vai ficar pedindo a Deus muita coisa. Porque quando ele diz assim, cavai muitos poços, ele está dizendo assim, cave, ou melhor, ele está dizendo assim, crie um recipiente para que a bênção chegue. Eu não vou usar de novo, mas eu usei um exemplo aqui. Esse copo ele é um recipiente. Essa água que está aqui está armazenada. Nada. Agora, se eu pegar essa água e virar no chão, aqui ela vai ficar uma poça. Mas se eu virar em um chão, um solo normal, o que ela vai acontecer?
ela vai sumir. Isso significa que tem muita bênção que Deus não deixou de cumprir na sua vida. É porque você não preparou o armazenamento. Ela veio e foi embora. Tem muita coisa que Deus já era para ter chegado, veio. Não existe profecia de Deus que não chega. Acontece. Mas tem muita coisa que por nós não estarmos preparados, nós não vivemos. Cavar muitos poços é a preparação que muda tudo. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase e alguém dizia assim: me dê 6 horas para cortar uma árvore e eu vou passar 4 dela amolando o machado. A preparação é muito maior que a execução. Um jogador de futebol, ele treina a semana toda para jogar no máximo 2 vezes 180 minutos quando joga o jogo todo. E às vezes você quer ser bem sucedido e tem preparado pouco. Irmão, tem gente que cobra para falar isso para você. A minha filha está num congresso agora, lá no Expor Minas. Ela foi ontem, está hoje e amanhã, foi me representar. Tem lugar que cobra para te dar uma direção. E a Bíblia tem toda a direção que você precisa. Irmão, presta atenção. Entra num culto desse, querendo a transformação de alguém, mas já chega na sua casa e prepara o ambiente para essa pessoa ser transformada. Quando eu saí do cárcere, há quase 7 anos atrás, a primeira palavra que me entregaram para minha mãe foi o seguinte: compre um terno para ele, porque ele vai pregar muito. Minha mãe foi no outro dia na companhia do terno, pegou um terno que nem serve em mim mais, mas eu tenho ele até hoje. Sabe por quê? Primeiro, ela creu na palavra. Segundo, ela se preparou para receber um profeta, um pregador e um ministro de Deus. Posso explicar para você uma coisa? Quando você olhar para o companheiro que está na droga, no álcool, quando você olhar para a companheira que não anda da maneira correta, o filho que já não anda na casa certa, começa a se preparar para receber um servo de Deus. Porque quando eu estou preparado, Deus não tem dificuldade de mandar. E segundo, é no vale que Deus faz milagre. Cavai muitos poços nesse vale. Aí o impressionante é que ele vai dizer assim: não vai ter vento e sequer chuva. Posso explicar para você uma coisa? Não fique esperando algo visível de Deus acontecer. Apenas creia que algo está acontecendo. Hebreus capítulo de número 11, o verso de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é o fim do fundamento daquilo que não se vê. Então não espere ver a transformação que você tanto quer, apenas creia que ela já está acontecendo. Cave poços. Aí Deus já disse de cara: não vai ter vento, não vai ter chuva. Ele está dizendo assim: você não vai ver nada acontecendo, mas no outro dia vai ter água. É por isso que Deus vira para alguém como você, Deus vira para alguém como outros que estão assentados aí e diz assim: ó, você vai pregar a minha palavra. Aí a gente, dentro da gente mesmo, quantas vezes alguém apontou o dedo na minha cara porque o profeta é doido? Na época que eu era do mundo, alguém apontava o dedo na minha cara e falava assim: esse cara é meio doido, vai apontar o dedo na cara da gente. O profeta não tem loucura, é louco. E falava assim: você vai pregar a minha palavra? Eu falei: como, filho? Drogado, ladrão, adúltero, só coisa errada, vou pregar como? Passou-se 10 anos, eu estou aqui. Quem me entregou a profecia eu não lembro quem é, não sei aonde está, mas o que saiu da boca dele cumpriu. Eu parei de me preocupar com esse negócio: entrega a profecia e quero ver cumprir. Sabe por quê? Porque a maioria das profecias que a gente entrega, a pessoa vai embora, algumas nem vai voltar. Há 2 anos atrás, eu lembro que numa sexta-feira aqui, Deus falou assim: ó, estou abrindo a porta do exterior. Foi mais de 20 para lá.
Alguns devem estar até vendo o culto, mas não manda nem um oi. Eu falei, glória a Deus, Deus já cumpriu a palavra. Sabe por quê? Porque a nossa missão é profetizar. E você está profetizando dentro da sua casa a transformação? Porque terça profética é para te ensinar que você também é profeta e profetiza. Sabe por quê? A minha voz alcança você, mas a sua alcança seus filhos, seu parente, seu trabalho, as pessoas ao seu redor. E se prepara, porque você vai começar a profetizar dentro do seu emprego e as portas vão se abrir, as coisas vão crescer e ninguém vai te reconhecer, mas há um Deus do céu que além de reconhecer tem um tempo oportuno para te abençoar na terra. Vamos para o final para nós terminar? A mensagem está boa, dá vontade de ficar mais, mas nós precisamos terminar. A Bíblia diz que no outro dia cedo, a água vem. O que mais me alegra dentro desse texto é que os inimigos vão subir para a guerra e ver de longe, pastora Sara. E os inimigos não vão ver água potável, vão ver sangue. Vão ver? Vão ver? E aos olhos do inimigo eles estão dizendo assim, lutaram contra eles e morreram. Sabe o que esse ano o nosso Deus vai fazer ao seu respeito? Vai fazer quem achou ser seu inimigo pensar que você está morto, mas vai ter que ver a mão de Deus ao seu respeito. Eu estava lendo esse texto e eu falei assim, mas não é que eles viram certo? Você sabe por quê? Quem quer o nosso mal consegue ter mais visão que a gente. Vamos de Bíblia? Jesus morto, os discípulos decepcionados, correndo e fugindo. E a Bíblia diz que os mestres da lei, chegando até o comandante, o capitão, Herodes, dizendo assim, eu estou lembrando que ele falou que o terceiro dia ia ressuscitar. Coloca um lacre na pedra para que ninguém roube o... Sabe por quê? Porque tem gente que lembra das profecias que Deus te fez e você não lembra. Aí quando eu fui ver, eu falei assim, ele está vendo sangue. Aí o Espírito de Deus falou assim, ele estava vendo certo. Por quê? Foi o sangue do Cordeiro. Já entendeu aqui? Já entendeu ali? Foi o sangue do Cordeiro que nos umbrais dos marcos da porta no Egito impediu que a morte chegasse. Então, o que o inimigo estava vendo do lado de lá não era um sangue qualquer, era o sangue de Jesus que guardava, protegia, livrava pelo poder, autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Vai dando glória a Deus aí. Eu não sei seu nome, moça, mas quando você foi na ponta do altar, eu te vi toda vestida com a veste de luto. Com a veste de luto. Mas o meu Deus está dizendo assim, ela não vai chorar. É seu companheiro? Segura nas mãos dele. Quantos anos você tem? 34 anos. E o diabo só não toca na vida dele para você não derramar lágrimas. Do mesmo jeito que eu disse que sangue fala sobre proteção, há um sangue sobre a cabeça dele, que guarda toda a saúde dele a partir de agora. E se o diabo pensou que você choraria e estava de luto, ele vai ter que ver muita alegria dentro do seu lar. Se coloca de pé. Irmãos, é isso que Deus tem para nós terça-feira. Nós já começou de tarde, de manhã, aqui nas 9 da manhã, 15 horas. E sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem? Quem estava aqui sexta-feira faz assim com a mão. Glória a Deus. Gente, presta atenção. Sexta-feira nós estamos em uma campanha aqui, muito... Para mim, é a campanha que a gente faz no ano mais importante de todas. Quebrando as alianças erradas.